Maravilha, professor. Então, tem algumas perguntas aqui para o senhor esclarecer algumas coisas. A primeira delas, acho que eu de cunho um pouco mais pessoal. Assim, dentro desse cenário histórico posto pela gente, infelizmente, por causa da malícia humana e de toda essa crise, o senhor pode falar um pouco sobre suas referências intelectuais e sobre recomendações de bibliografias, livros, artigos, principalmente do que embasou o senhor nessa aula? Seria basicamente essa a primeira pergunta, antes de entrar em perguntas mais teóricas e específicas. Então, olha, essa teoria das três revoluções, você vai encontrar muito bem explicada em textos que estão disponíveis, textos do professor Rolando Fedeli, né? Acho que no site da Monfort tem dois ou três textos, até longos, sobre as três revoluções da igreja, né? Do mundo, né? Agora, como recomendações de livros que estão em português, né? Digamos assim. Os livros do Belloc são dois livros que já estão em português que tratam dessa problemática, né? Primeiro são as grandes heresias, que é ditado pela permanência, né? E depois um livro que não é muito antigo, né? Um livro também do Belloc, Como Aconteceu a Reforma. Aí, basicamente, sobre a reforma, que é importante entender, né, sobre isso, né? Um livro que trata muito bem da Revolução Francesa foi um livro recém-editado pelo CDB, que é uma obra de história da igreja de 5 volumes, 2 dos quais volumes tratam da Revolução Francesa. Particularmente, eu ainda não li, eu folheei, porque eu recebi tem pouco tempo essa obra. Mas ali talvez seja, em português, do ponto de vista católico, a melhor referência realmente. Muito bom o texto, muito detalhado, né, sobre a Revolução Francesa, né? Agora, assim, como obra geral, eu fui muito influenciado no meu retorno à igreja por um autor inglês, né, que eu cheguei a traduzir alguns livros dele, que foi o Chesterton, né? O Chesterton é uma... Ler Chesterton é uma experiência educacional das mais extraordinárias, né? Porque o Chesterton... Bom, ele obviamente, ele comenta sobre tudo, de um modo geral. Mas ele tem obras específicas em que ele trata, por exemplo, da ordem social da igreja na Idade Média, né? Obras já traduzidas que tratam dessa temática, por exemplo, tem a obra da biografia de São Tomás de Aquino, né? Tem a obra da biografia de São Francisco de Assis. Tem uma obra que ainda não foi traduzida, pelo menos meu conhecimento, é uma obra da biografia de Chaucer, aquele grande escritor inglês, né, que escreveu os Cantos de Cantuária, os Contos de Cantuária, que também ele trata amplamente da Idade Média, né? O Chesterton, eu costumo dizer que era um medieval perdido no século XIX, né? Então, com Chesterton você vai conhecer a Idade Média de uma forma muito viva, muito vibrante, muito alegre, né? Uma outra obra sobre Idade Média também é a obra do Huizinga, chamado Outono da Idade Média, eu acho que é isso. Outono da Idade Média.
Bom, sobre a crise atual, hoje, graças a Deus, nós temos muitos livros em português, né? Quando eu comecei a estudar essa temática, 20 anos atrás, não existia livros em português, né? Sobre essa temática. Mas hoje o mercado está inundado de livros, né? Tem a trilogia do Michael Davis, tem os livros de Roberto Mattei, tem agora o recém-lançado Iota Ono, que é o melhor livro sobre a crise da igreja. É o melhor livro. Né? Não existe nenhum outro livro igual a esse. Infelizmente, ele foi o último a ser traduzido. Então, eu acho assim, que se alguém tiver que ler algum livro sobre história da igreja, nunca leu nenhum. Eu quero ler. Então, leia o Iota Ono. Ele é absolutamente o fundamental, né? Nós, aqui na nossa associação, nós estamos fazendo até uma leitura comentada dele aos domingos. Então, a gente lê uma parte, comenta, e o pessoal faz pergunta, porque esse livro é fundamental, né? Esse livro... Então, assim, basicamente isso, né? Tem muitas... esse livro aí. Tem muitas encíclicas dos papas do século XIX que eu sugiro a leitura, né? Uma que é impossível de não ler é a Pascendi, né? Mas a Quanta Cura é muito boa, a Mirare Vos é muito boa, Singulare Nos a Pascendi, Singulare Nos é muito boa. As encíclicas de Leão XIII sobre Constituição Cristã dos Estados, enfim, eles tratam amplamente dessas questões sob o ponto de vista da igreja, né? Então, assim, há muita bibliografia hoje para digamos assim, um ciclo de estudos sobre a história da igreja do século XIX e XX, digamos assim, né? Quem quer, digamos, começar estudar a história da igreja a partir dos eventos mais recentes, né? Mas eu alerto para que não esqueçamos de estudar a história da igreja como um todo. Ela é muito importante, né? Tá certo? É mais ou menos isso aí. Professor André, outra pergunta específica, dando uma pequena marcha ré na história. Nós vivemos, além da crise do modernismo, uma grande força que vai destruindo a nossa sociedade, a nossa civilização, que é a modernidade, que muitos dizem que foi fundada no final da Idade Média, a partir da crise de Filipe o Belo e Bonifácio VIII, a partir do momento do surgimento de Guilherme de Ockham, de Gans Scopus, do nominalismo, mas, digamos assim, a síntese de todos esses erros, parafraseando o Papa São Pio X, na Patente, no modernismo, é sobre o Lutero como pai da modernidade, como indutor do subjetivismo, da filosofia relativista. Só pode esquecer um pouco de considerações sobre esse interregno histórico, em especial a figura de Martinho Lutero? Olha, o que acontece com o Lutero era um grande admirador, né? O Lutero, se a gente quiser achar um pai para o Lutero, o pai do Lutero é o Ockham. Não tem dúvida nenhuma disso, né? O Ockham, bom, nominalismo é um assunto vastíssimo, né? Mas o Ockham, com o nominalismo, ele simplesmente disse o seguinte: não existe extramentes os universais. Os universais são criação da nossa mente. O que ele quis dizer com isso, né? Em palavras muito simples. Ele diz o seguinte: olha, o cavalo ele é um ser individual. Nós criamos na nossa cabeça essa classe de cavalos. Ou seja, nós criamos na nossa cabeça um negócio chamado cavalidade. Mas essa cavalidade, ela não existe extra-mentes, ela não existe na realidade. Ela é uma coisa subjetiva. Não é? A mesma coisa do gato. A gente reconhece um gato não porque nós tenhamos uma ideia geral sobre a gatidade, mas é porque a gente vê cada um dos indivíduos, cada um dos gatos, né? Então não existe a cavalidade, não existe a gatidade, não existe nada disso. Isso é tudo criação subjetiva. Quando ele fala isso,
ele institui o subjetivismo. Né? Ele está dizendo o seguinte, que existe alguma coisa que nós criamos e damos um aspecto de realidade a essa coisa que nós criamos. Bom, isso foi o início. O nominalismo, ele é antigo, ele aparece na Grécia. Né? Ele aparece na Grécia. Então, se a gente lê alguns diálogos de Platão, a gente vê os pré-nominalistas lá. Né? Gorgias é um deles, por exemplo, né? Sofista. Os sofistas gregos eram, de um modo geral, nominalistas. Né? E isso tinha sido superado simplesmente por Platão e Aristóteles. Né? Mas voltou. Voltou com uma força avassaladora. Né? Então, veja. Mas de onde que surgiu o Lutero? O que ele fez? Ele aplicou isso à fé. Né? Ele aplicou isso à fé. Ele transformou a fé numa coisa subjetiva. Subjetiva. Ou seja, sendo subjetivo, só existe dentro do homem. A fé não é uma coisa extramentes. A fé é uma criação do homem. Não é? É um sentimento humano que só existe dentro de cada homem. Não é? E ele erigiu a fé como a tábua de salvação. Quem tem fé se salva. Né? Quem não tem, não se salva. Agora, o que é fé? O Lutero nunca explicou o que era fé. Né? O Lutero nunca explicou o que era fé. O Lutero era um sujeito extremamente escrupuloso. Né? Dizem que ele tinha medo de celebrar a missa, de esquecer alguma rubrica da missa e isso ser uma falta enorme para com Deus e ele ser condenado. Né? As biografias dele também demonstram que ele era um cara muito atormentado pelo demônio, que ele dizia que ele era atormentado pelo demônio. Então, nesse aspecto, ele era um cara desequilibrado. Né? Mas ele transformou todas essas ideias do Ockham, ele incorporou essas ideias numa religião que ele fundou, né? A religião do subjetivismo, a religião do sentimentalismo, né? Que é uma coisa que todos nós hoje somos sentimentais, né? Quer dizer, mesmo os católicos, né? Digo assim, o católico ele tem a impressão de que ele tem que ir à missa para se sentir bem. Então, uma missa que você assiste, que você não se sente bem, significa que a missa não valeu. Então, hoje nós fazemos as coisas para se sentir bem. A gente, por exemplo, há pessoas que relatam que deixaram de rezar o terço porque não se sentia bem, né, quando rezava um terço. Isso é uma deformação, uma coisa incrível. Né? A nossa religião, a religião católica, ao contrário do protestantismo, é uma religião da vontade e não do sentimento. Né? Nós fazemos as coisas porque a nossa inteligência comanda a nossa vontade, e nós fazemos porque são coisas que Deus quer que a gente faça, e não para se sentir bem. Não é? Então, esse subjetivismo, esse sentimentalismo, do ponto de vista religioso, foi implantado pelo Lutero, não tenha dúvida nenhuma. Né? E foi uma força tão grande que penetrou na Igreja Católica. A partir do século XVI, eu diria. Tá? Isso foi uma coisa instantânea. Não é? Por exemplo, a heresia depois do século XVII, que atacou a Igreja, o jansenismo é um luteranismo, um calvinismo implantado dentro da Igreja. Né? Pascal era jansenista. Enfim, muitos católicos se tornaram jansenistas nesse tempo, por causa disso. Né? Nós hoje... Bom, Kant, por exemplo. Kant elevou mais ainda o tom, né? Dizendo que nós não tínhamos acesso à realidade, e a realidade que a gente achava que existia estava dentro de nós. Né? Então, o Kant ele dizia que nós não temos acesso ao númeno, só ao fenômeno. Então, isso aí elevou o tom e deu um ar de filosofia séria às loucuras de Lutero. Né? Então, assim, os passos foram sendo dados
para embutir o homem dentro de si mesmo e deixar o homem pouco dócil à realidade. Então, se me perguntarem qual que é a característica principal do mundo moderno, do mundo atual, é que o mundo atual esqueceu completamente a realidade das coisas, do mundo. E ele quer criar uma realidade que ele acha que é a que existe. Por exemplo, ideologia de gênero, o movimento feminista, todos esses movimentos são movimentos idealistas, no sentido de que o que eles querem não tem nada a ver com a realidade. Então, eles não são dóceis à realidade. Eles têm uma revolta ontológica contra Deus, contra a realidade. Essa revolta é antiga. Ela é uma revolta gnóstica, simplesmente. Gnose é antes do cristianismo, né? É uma coisa pré-cristianismo. Então, assim, essa revolta ontológica contra Deus é o tom da modernidade, é o tom do subjetivismo. Aqui, tudo que existe tem que estar dentro de mim, o que eu não gosto eu posso mudar. Se eu não gostar do meu sexo, eu posso mudar de sexo. Se eu não gostar da minha aparência, eu posso começar a fazer uma opção de tatuagem para parecer outra pessoa. Enfim, isso espraiou para o sistema jurídico, né? Eu posso fazer as leis todas que eu quiser para me beneficiar e azar os outros. O bem comum sumiu da perspectiva dos governantes. Ninguém mais nem sabe o que é bem comum, né? O sistema jurídico todo foi influenciado por Ockham de uma maneira absurda, né? Então, a modernidade, para mim, no meu ponto de vista, essa modernidade que se liga a Ockham, ela é de uma atualidade brutal, né? De uma atualidade brutal, porque ela foi, de fato, a vencedora. De fato, não há hoje força no mundo, principalmente por causa da crise da igreja. A única força que você teria contra isso era a igreja. Contra essas coisas. Eu não vejo nenhuma possibilidade de lutar contra isso se não nos voltarmos para a doutrina de sempre da igreja. Então, um pouco é isso que eu tenho para falar. Professor Anguê, antes da gente dar outra marcha ré na história, para a gente abordar alguns aspectos da patrística que foram ressuscitados no século XX de maneira não muito correta, só para complementar Lutero, fale um pouco, assim, de maneira bem resumida, do ataque de Lutero ao sacrifício da missa e ao seu caráter propiciatório, de maneira bem sintética. Na verdade, esse é o principal de Lutero, né? Porque também Lutero foi vencedor nisso, né? O Lutero, ele descobriu, como eu disse rapidamente, né, que toda a força do papado estava na missa. Toda a força do papado estava na missa. Mesmo quem nunca tinha ouvido falar do Papa, né? No século XVI era difícil de ouvir falar de Papa, gente. Ninguém tinha esse tipo de contato com o Papa, de saber o que o Papa disse numa viagem, enfim. O pessoal praticava a religião um pouco assim, sabendo que tinha um Papa, etc., sabendo a hierarquia da igreja, mas não sabia o que o Papa estava falando, né? E Lutero descobriu o seguinte: a força do Papa é a força da missa. E aonde que está o centro da missa? Hoje muita gente esqueceu disso, mas Lutero sabia direitinho. O centro da missa está no sacrifício. A missa é a celebração do sacrifício, não é? Missa é nós nos colocarmos de novo aos pés da cruz, com São João e a Virgem Santíssima, e assistir ao sacrifício da missa, né? E a igreja sempre manteve que a assistência ao sacrifício da missa tinha um caráter propiciatório, e vários outros caráteres, né? E Lutero percebeu que isto era o centro do catolicismo. Então ele quis destruir isso, né? Então, o Lutero, ele montou uma estratégia para destruir isso. Ele montou uma estratégia que foi estratégia replicada não só na Inglaterra de Henrique VIII, como na crise que nós estamos vivendo agora, né? Que é o seguinte:
pouco a pouco, o Lutero fingia, no início, que estava celebrando a mesma missa de sempre. Mas não estava mais. E ele notou que tem uma coisa que é muito eficiente, que é dar um outro nome ao sacrifício da missa, que é refeição. Então, vamos transformar, né, esse sacrifício num momento de congraçamento, como se as pessoas fossem num banquete mundano, né, em que as pessoas fossem lá para celebrar um aniversário, celebrar uma festa, celebrar, enfim, alguma ocasião, né? E isso, o Lutero teve um sucesso, uma coisa extraordinária, né? Então ele rebaixou um sacramento, o maior sacramento da igreja, num banquete, numa festa de alimentação, não é? Por que isso deu certo, né? Porque tem um aspecto da Eucaristia que é o da alimentação mesmo, não é? Alimentação da alma. Nós nos alimentamos do corpo e do sangue de Nosso Senhor, né? Nós comemos a carne de Nosso Senhor e bebemos o sangue de Nosso Senhor, né? Por incrível que pareça, essa passagem no Evangelho de São João é a passagem mais detestada pelos protestantes, é o capítulo 6 do Evangelho de São João, né? Onde nós vemos lá nesse momento que apareceram os primeiros protestantes da história. Foi quando o pessoal falou, não, isso é demais para mim, eu vou embora. E vários saíram que estavam escutando Nosso Senhor. Esses aí são os protestantes. Nosso Senhor vira para os apóstolos e falou assim, vocês também não querem sair, não? Pode ir embora. Pode ir embora. Né? Os apóstolos ficaram. Mas é exatamente o centro da coisa, mesmo no Evangelho de São João, você nota que o horror que se tem à Eucaristia é a origem do protestantismo, lá na época de São João. Tá? Então, esse ataque à Eucaristia, ao sacramento maior da igreja, é a característica principal do Lutero. O que o Lutero fez? O que o Lutero fez nas igrejas que ele comandava, né? Ele pegou e deslocou a atenção dos fiéis do altar para a mesa. Ele colocou essa mesa que a gente vê nas igrejas hoje, o Lutero colocou nas igrejas dele. Então ele celebrava ali na mesa um banquete e não no altar o sacrifício, né? O altar representa o quê? Representa o Monte Calvário, né? Então, assim, digamos assim, essa mudança, e isso foi feito aos poucos, né, para acostumar os fiéis, essa mudança foi a mudança principal em termos ritualísticos que o Lutero fez, né? Depois, essa experiência foi também repetida por Henrique VIII na Igreja Anglicana, tá certo? Que foi mudando o missal, pouco a pouco, o Cranmer, né? Foi mudando o missal, até que, através da missa, eles destruíram a Igreja Católica na Inglaterra. Em 200 anos, eles destruíram completamente o sentimento católico do povo inglês, né? Então, assim, o Lutero sabia onde atacar, atacou com eficiência, tá certo? Que depois foi repetido na crise atual da igreja, foi repetido, né? Nós colocamos a mesa de Lutero nas nossas igrejas, enfim, desgraçadamente, né? E nós hoje, católicos, né, a maioria dos católicos, considera que a Eucaristia é um banquete, né? Você pode pegar o alimento com a mão, por exemplo, que é uma blasfêmia, né, a hóstia na mão. Por quê? O alimento você pega na mão mesmo. Se você considera aquilo como alimento, como simples alimento, não há nada de mal você pegar com ele na mão, pegar o alimento na mão. É como se alguém te oferecesse um prato, você pegasse o prato e fosse comer. Tem gente que leva a hóstia, né? Tem vários relatos disso. Pega a hóstia ali, sai e leva a hóstia para casa, põe no bolso, etc. É um alimento.
É um pedaço de pão, você põe, enfim, leva. E isso foi o que Lutero conseguiu, né? Não só na Igreja Luterana, depois, enfim, por causa das crises na própria Igreja Católica. Né? E é aterrador a gente ver isso hoje. Né? Aterrador. Perdeu-se a noção do sacramento. Perfeito, professor Gui. Agora, a última pergunta, e digamos assim, a maior de todas, e a principal também, que vai ser muito importante para todos nós, é o senhor fazer um pequeno paralelo filosófico e teológico de duas coisas. O senhor falou no início da importância da patrística para a Igreja Católica, que teve Santo Agostinho como seu baluarte, que tivemos, se eu não me engano, São Jerônimo, o maior padre da Igreja, e realmente deu bases para a filosofia católica, e também permitiu que o comunismo surgisse a posteriori e representasse o ápice da Igreja Católica. Isso está nas encíclicas de Pio IX, está nas encíclicas de Leão XIII, até mesmo em João Paulo II, em Fides et Ratio, ele que gostava tanto da fenomenologia, da filosofia intimista, ele disse que a filosofia tomista é a principal da Igreja. Mas, assim, fazendo um apanhado com a nova teologia, sobretudo com uma pessoa muito inteligente, o teólogo Henri de Lubac, que ele quis voltar à Igreja Católica às origens, só que não para pegar as coisas boas da patrística, mas para pegar as coisas ruins, porque eles são os pais da Igreja, tem coisas maravilhosas. Até mesmo Tertuliano, que disse que o sangue dos mártires é a semente de novos cristãos, mas que não é santo, porque era herege, em Orígenes, que defendeu que falou coisas belíssimas, mas defendeu a apocatártase, que é o quê? A teoria de que os espíritos do inferno vão voltar. Tanto é que Lubac, em suas obras, ele dedica apenas 3 livros seus para São Jerônimo, que é o maior padre da Igreja, enquanto para Orígenes, que era um grande herege, ele dedicou mais ou menos 37 obras nessa. Afinal, professor Nguê, dentro desse paralelo todo, o senhor pode relacionar um pouco sobre a nova teologia e como eles tentam solapar a doutrina católica, distorcendo a doutrina católica, em especial a patrística. Porque se eu ver, como eu lhe disse, eles não usam tomismo, eles usam a patrística, porque é uma coisa bela, maravilhosa, só que tem algumas brechas. Exatamente. Não, muito bem observado, muito boa pergunta. Se você pega aqueles livros editados pela Paulus, da patrística, né? O que eles fizeram? Eles pegaram a edição Mini, do século XIX, século XX, francês, não é? Os irmãos Mini perderam, inclusive, todos os bens materiais para editar essa obra completa da patrística, né? Em francês. Então, essa edição, por exemplo, se você ler os prefácios, as notas de rodapé são absolutamente terríveis. Né? Terríveis. O de Lubac, o padre Henri de Lubac, né? Ele foi um gênio, simplesmente um gênio. Né? Uma capacidade enorme de trabalho, né? Um escritor excepcional. Né? E o Henri de Lubac, ele se concentra na patrística porque ele sabe, né, que a patrística é a maior obra doutrinária da Igreja. Né? Então, o São Pio X já tinha dito na Pascendi que o modernismo ele não tenta, digamos assim, nenhuma mudança superficial na doutrina. Ele ataca a raiz da fé. Ele quer acabar com a fé. Né? Então, é isso o objetivo do de Lubac. Né? O de Lubac, ele pega a patrística e a deforma completamente. Né? Ele é movido pela ideia, protestante, inclusive, de que a Igreja, depois da patrística, ela se desviou do caminho. E era preciso, então, retornar a Igreja ao caminho dos primeiros padres, né, da Igreja. Tá certo?
E ele revisita toda a patrística, né, com o objetivo de deformá-la completamente. Né? Uma das estratégias de deformação é essa que você acabou de dizer. Né? Você dá mais ênfase a certos padres do que a outros. A patrística, ela tem que ser encarada globalmente. Você veja a importância da patrística para a igreja. No Concílio de Trento, ele afirma dogmaticamente o seguinte, que em todas as questões que existe unanimidade dos padres da igreja para essas determinadas questões, isso se transforma em dogma da igreja. Então veja bem que coisa extraordinária, né? Em qualquer assunto doutrinário que os padres concordam, que os padres que comentaram concordam, isso é dogma da igreja. Isso não é brincadeira, né? Certo? Então, vocês verem a importância da patrística, por exemplo, dada por São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino escreveu uma obra extraordinária que se chama Catena Áurea. O que o São Tomás de Aquino fez? Se o São Tomás de Aquino tivesse feito só essa obra, ele já seria um grande padre, um grande teólogo. Né? Só que ele escreveu muito mais. A Catena Áurea é simplesmente o comentário dos evangelhos, versículo por versículo, dos 4, por toda a patrística. Simplesmente isto. Tá certo? Ele faz uma coleção de comentários e coloca ela em forma descritiva, contínua, sobre cada versículo dos evangelhos. Então, veja a importância que São Tomás de Aquino dava à patrística. São Tomás de Aquino cita nas obras dele a patrística profusamente. Né? Então, mudar a patrística é uma coisa importantíssima para o modernismo, porque se você muda as concepções dos padres da igreja, você muda completamente a doutrina. Você transforma a doutrina em outra coisa. E foi exatamente o que Delubac fez. Mas não foi só ele. Por exemplo, essa estratégia de revisitar os textos antigos e mudar totalmente a sua concepção e os seus conceitos foi feito também em São Tomás de Aquino, por um outro padre, o padre Dominique Cheny. O Dominique Cheny pegou simplesmente a Suma Teológica e transformou a Suma Teológica num documento modernista. O que esse pessoal quis fazer foi o seguinte: olha, gente, o modernismo é antigo. O modernismo é a doutrina da igreja. Os padres da igreja eram modernistas. São Tomás de Aquino era modernista. Né? Se você ler, por exemplo, a Suma Teológica da edição da Loyola, que é a tradução de francês também, os comentários são de um grupo fundado por Dominique Cheny. É uma ironia o Dominique Cheny, né? Porque o Dominique Cheny tinha o nome de São Domingos, Dominique. E ele era dominicano. Então, hoje, por exemplo, se você perguntar a qualquer pessoa mais instruída na igreja quem que é o maior tomista do século XX, ele vai falar Dominique Cheny. Né? Ele não vai falar Garrigou Lagrange. Ele vai falar Dominique Cheny. Porque, assim, ele deformou totalmente São Tomás de Aquino. Delubac deformou a patrística inteira. Dominique Cheny concentrou em São Tomás de Aquino. Então, hoje, se você pegar fontes modernistas, que são as fontes que são adotadas nas escolas, nos seminários, nas escolas católicas, né, nos seminários católicos, você vai encontrar só essa obra, só essas obras. Né? Sem falar nas obras absolutamente sacrílegas, demoníacas, a respeito de Nossa Senhora, hoje. A tal Mariologia, que é ensinada hoje nos seminários, também é uma coisa absolutamente demoníaca. Né? Então, por isso que eu falo que o modernismo é um projeto de amplo espectro e que eles sabiam que só podia ser implementado ao longo de muitas décadas. Não era uma coisa de uma pessoa só. Não é? E eles foram formando esses intelectuais. Né?
E a mesma coisa acontece, por exemplo, com a filosofia. Eu vou dar um paralelo para você aqui, muito interessante, que é o seguinte. Se você pegar aquela coleção Os Pensadores, antiga, você vai ver a mesma estratégia, que é dar muita ênfase a filósofos completamente irrelevantes e deformadores, e pouca ênfase a grandes filósofos. A mesma coisa que você comentou, eles fizeram com a patrística, né? Então, a patrística hoje, para ser estudada, se você pegar as referências modernas, você vai aprender uma outra coisa que não é a patrística, né? Por quê? Porque ela é fundamental para a doutrina da igreja, né? Então, tudo que é fundamental para a doutrina da igreja já foi revisitada por algum modernista, genial, inclusive, e já foi deformado. Então, você tem que ir para fontes antigas. Não dá para ir para fontes modernas para você aprender realmente a doutrina da igreja, né? Então, é mais ou menos isso o que eu penso sobre isso. Professor Anguê, outra pergunta muito importante também, agora subindo um pouco a linha da história, indo para o século XIX e para o século XX, até baseado um pouco aqui no livro do Catecismo da Polícia da Igreja, do padre Mathieu Grubon, eu queria te perguntar um pouco sobre a questão do liberalismo católico, que o senhor disse que não existe, e realmente não existe, é apenas uma deformação e uma variação do modernismo. O senhor pode comentar um pouco sobre a deformação da doutrina social da Igreja à luz do Jacques Maritain e do humanismo integral, assim, aspectos históricos, aspectos políticos, que ele, entre aspas, era um grande comista, mas que, infelizmente, se perverteu com o tempo, chegou até mesmo no leito de morte, diz o padre Mathieu Grubon, professar a apocatáscase, de que as penas do inferno não seriam eternas. É com o senhor essa nova pergunta. É uma coisa incrível, né? O que aconteceu, né, com Jacques Maritain, né? Nós tivemos, no Brasil, uma grande influência de Jacques Maritain, né? Uma grande influência de Jacques Maritain. Católicos da década de 30 e 40 aqui no Brasil foram profundamente, né, influenciados por Jacques Maritain, né? Ao ponto de que um desses católicos, né, influenciados por Jacques Maritain, sentiu a necessidade de escrever um livro se retratando, né, um livro de retratações muito triste, mas muito bom o livro, que foi o Gustavo Corsão, né, que ele escreveu O Século do Nada, né? Um outro católico do círculo de Gustavo Corsão também escreveu um livro de ensaios, e tem alguns ensaios também sobre Jacques Maritain, que foi o Alfredo Lage. Alfredo Lage escreveu um livro chamado A Recusa do Ser, em que ele tem ensaios que falam sobre Jacques Maritain, que falam sobre Jacques Maritain. E também sobre o padre Henrique Vaz, aqui de Minas, né? Que é hegeliano, né? E ele faz críticas fortes ao padre Henrique Vaz, né? Mas o Jacques Maritain é incrível, né? O Jacques Maritain, ele ainda hoje, né? Ele é muito, digamos assim, endeusado, né, pelos católicos modernistas, né? Eu não sei se existe isso, mas dizem que existe até uma iniciativa para canonização, para beatificação do Jacques Maritain, né? A esposa, a Raíssa, né, também é muito querida, enfim, por várias pessoas e tal, aquele casal, enfim, casal ideal católico, né? Mas o Jacques Maritain, ele já tinha se perdido, né? Ele já tinha se perdido com o livro de 1936, né? O Humanismo Integral. O Humanismo Integral talvez tenha sido um dos livros mais influentes
do Concílio Vaticano II. Principalmente porque ele era lido pelos padres que participaram do concílio e era muito estimado, né, por esses padres. Né? O pior do Jacques Maritain é que ele dava a toda a deformação posterior da vida dele um aroma de tomismo. Por quê? Porque no início da vida, de escritor, de filósofo, né, ele foi de fato um grande tomista. Ele escreveu livros sobre tomismo, assim, sensacionais. Né? Ele tem um livro sobre a introdução de filosofia, que é muito bom. Ele tem um livro sobre os três reformadores, né? Que também é muito bom. Está até traduzido para o português. Né? Agora, enfim, por que ele enganou os grandes católicos brasileiros? E por que ele foi tão influente? É simples. É muito simples. Não é? O Jacques Maritain, o planejamento dele foi até mais profundo do que os dos liberais. Eu disse que os liberais quiseram, de certa forma, unir os valores revolucionários da Revolução Francesa com os valores doutrinários da Igreja. O Jacques Maritain quis fazer uma síntese ainda mais ambiciosa. Ele quis pegar todo o humanismo renascentista, tá certo? E trazer para dentro da Igreja. Né? Ele foi mais longe. Falou, não, vamos esquecer a Revolução. Vão lá nos humanistas, os grandes humanistas Vamos fazer uma síntese da Igreja não com o liberalismo da Revolução Francesa, mas com o humanismo renascentista. E criar um humanismo realmente católico. Então, vamos fazer essa mágica. Né? E isso convenceu muita gente, porque também o Jacques Maritain era um gênio. Escrevia como ninguém. Né? Tinha uma presença na academia e na igreja, uma coisa assim extraordinária. Né? E, de fato, chegou a ser um dos grandes influenciadores intelectuais, né? Do Concílio Vaticano II. Mas hoje a gente sabe muita coisa da vida dele que o desabona, né, terrivelmente. Por exemplo, a participação dele na esquerda francesa durante a Guerra Civil Espanhola. Aquilo foi uma coisa assim indescritível. Né? Ele apoiar aqueles massacres da igreja. Isso é muito bem descrito pelo Gustavo Corsão no livro dele, O Século do Nada. Né? Então, assim, hoje quem procurar, né? Tem um artigo muito bom também sobre essas ligações do Jacques Maritain, do Christopher Ferrara, aquele católico americano, sobre as ligações dele com outras pessoas, com movimentos revolucionários nos Estados Unidos, enfim. É uma coisa deprimente, uma coisa deprimente a gente perceber um grande intelectual que iniciou a vida no tomismo, que foi convertido por Léon Bloy. Veja bem, o cara foi convertido por Léon Bloy, né? E depois cair da forma que ele caiu. Né? Enfim. Mas a síntese dele foi muito mais ampla do que... Ele tentou uma síntese muito mais ampla do que o liberalismo. Professor Anguê, outra perguntinha aqui, de cunho um pouco mais histórico e filosófico. A gente sabe que o modernismo, São Pio X fala bem no início da patente, que ele se baseia em duas pernas, o agnosticismo, ou seja, uma pretensa impossibilidade de conhecer a natureza de Deus, algo que é muito repelido pelo magistério da igreja, pelos sílabos, pelo São Tomás de Aquino na Suma Teológica, e o indiferentismo religioso, a abertura. Essa, digamos assim, essa face é a face mais escandalosa do modernismo, que a gente pode ver um pouco com a teologia da libertação, com movimentos identitários alentando a Igreja Católica, a ideologia de gênero, entre outras coisas.
mas tem uma versão do modernismo um pouco mais limpinha, um pouco mais intelectualizada, que é um movimento chamado Tradição Viva, que envolve um pouco o Opus Dei, envolve um pouco uma noção conservadora, tradicional, que envolveu o Baltazar, o Gelubac, naquela famosa disputa entre aquelas duas revistas, a Concilium e a Communio. A Communio é mais radical, com Hans Kung, que era tão radical, mas tão radical que o Papa João Paulo II teve que condenar ele. Quando Bento XVI foi eleito Papa, grande Papa Bento XVI, ele blasfemou, falou horrores, mas também tem essa ala um pouco mais moderada, que envolve não tanto assim o Baltazar, o Gelubac, inclusive esses dois foram até sagrados cardeais pelo Papa João Paulo II. Baltazar nem tanto, porque parece que ele morreu 2 dias antes de receber o Barrete, mas mesmo assim recebeu em memória. Aí eu só poderia falar um pouco desse movimento Tradição Viva, que deturpa um pouco a noção de tradição, que diz que a evolução do dogma, não de maneira tão escandalosa, faz parte, que coisas são abandonadas, aquela noção do rio caudaloso, inclusive esses conceitos de rio caudaloso, da concílio, da comunhão, muita gente não conhece. Se eu puder conceituar um pouco também essas revistas para os nossos espectadores, essa vai ser a última e derradeira pergunta, professor Nogueira. Certamente. Bem, logo depois, né, do encerramento do concílio, mesmo durante o concílio, né, se detetou 2 alas muito distintas do modernismo, da expressão, digamos, externa do modernismo. Né? Todos eles, sem exceção, comungavam com as doutrinas principais do modernismo, todos. Mas, como estratégia, surgiram, então, 2 grupos concentrados nessas 2 revistas teológicas, né? Que era um grupo, vamos chamar conservador, né? Essa palavra perdeu completamente o sentido, mas enfim, um grupo conservador e um grupo progressista dentro da igreja. Ambos modernistas. Eles só diferiam em estratégia. Né? Então, os documentos do concílio, algumas coisas dos documentos do concílio foram colocadas em ato imediatamente. Mas outras ficaram em potência. Né? O que, na expressão o Michael Davis coloca, ele escreveu até um livro, As Bombas Relógio, né? São as bombas que iam explodir depois. Né? Mas estava tudo lá. Né? Estava tudo lá. Então, o que aconteceu? Esse grupo de conservadores, né, eles dominaram, digamos assim, né, o papado, o final do papado, né, do Paulo VI, né, dominaram o clero, eu digo, a igreja, né, institucional. O papado de João Paulo II, né, e o papado de Bento XVI. Então, digamos assim, esses papados, dentro do modernismo do Concílio Vaticano II, foram papados dominados pelos conservadores. Né? Mas os progressistas, né, eles estavam em ação dentro desse mesmo clero, dessa mesma igreja, né, pós-conciliar. Bom, o que defendia os conservadores? Os conservadores defendiam, e isso chegou a uma expressão máxima nas palavras do próprio Bento XVI, eles defendiam o que se chamava de hermenêutica da continuidade. Então, eles defendiam o seguinte: o Concílio Vaticano II ele está em continuidade com a tradição.
Né? Os progressistas diziam assim: não, o Concílio Vaticano II é uma ruptura da tradição, e uma boa ruptura. Tá? O que os faz concordar, em parte, com os tradicionalistas, que dizem realmente que o concílio é uma ruptura, mas uma ruptura má. Rompeu-se a tradição da igreja. Então, isso, nesse ponto, tanto os tradicionalistas quanto os progressistas concordam com essa análise. Né? Um acha boa, outro acha a ruptura boa, outro acha a ruptura má. Né? Então, o que aconteceu, então, foi que, pela continuidade das coisas, o que aconteceu na renúncia do Bento XVI, veja, esse pessoal progressista já estava bem posicionado na eleição do Bento XVI. Tá? Eles já estavam bem posicionados. Tá? E conseguiram muitos votos, inclusive para o próprio cardeal Bergoglio. Né? Mas, finalmente, com a renúncia do Bento XVI, o que aconteceu foi que os progressistas assumiram o topo do clero, que é o Papa. Né? O Papa é da ala progressista. Né? Não da ala original, mas da ala progressista. Ainda é herdeiro dessa corrente. Então, o que hoje nós temos se você analisar os papados conciliares, né, nós temos a primeira vez a mudança da linha conservadora, da hermenêutica da continuidade, para a linha progressista. Mas chama a atenção de vocês o seguinte: essas duas linhas são ambas modernistas. Tá certo? Então, uma coisa fácil de ver hoje, né, é como que os conservadores eles fazem críticas ao Papa, mas não críticas ao concílio. Então, eles são conciliares, de alguma forma. Né? Como eu vejo, opinião pessoal que não vale nada. Opinião pessoal não vale nada. Não é? Mas é uma opinião pessoal que eu sou obrigado a externar aqui. Como eu vejo, a situação é o seguinte: o que o Papa Francisco está promovendo na igreja é apenas uma aceleração das conclusões lógicas que se pode tirar dos documentos do concílio. Ele não está fora do âmbito, ele não está criando nada da cabeça dele que já não esteja em potência nos documentos do concílio. Por exemplo, é só ler um documento bem pequenininho do concílio, vocês vão ver que toda essa questão da Pachamama, da terra como mãe, etc., já está pré-anunciado na Nostra Aetate, que é um documento conciliar. Está lá. É 2 páginas, é fácil de ler, só procurar, está lá em português no site do Vaticano. Então, o papado do Francisco, ele só está mais claro, mais, digamos, sem nenhuma sofisticação intelectual que tinha os papados anteriores, sobretudo do Bento XVI, expondo todas as conclusões lógicas que se pode tirar daqueles documentos conciliares. Então, a surpresa com o papado de Francisco não é dos tradicionais. Não é dos tradicionais. A surpresa é dos conservadores. Os conservadores não esperavam que os progressistas tomassem o poder. Quer dizer, se continuasse um papado na linha de João Paulo II e Bento XVI, as coisas estariam legais para os tais conservadores. Né? Todas essas ideias, por exemplo, do povo de Deus, da tradição... O que é tradição viva? Isso apareceu nos modernistas do século XIX, início do século XX, principalmente sob a influência do Henri Bergson, o filósofo francês, né? Que é comparar a igreja a uma estrutura biológica. Ora, como estrutura biológica, a gente sabe, né, que os organismos vivos eles têm que se
modificar e relacionar com o meio de forma a eles sobreviverem. Então, eles equipararam a igreja a um sistema biológico que tem que sobreviver ao longo dos tempos. Então, ela tem que se transformar, ela tem que dar uma voltinha para cá, uma voltinha para lá. Se tiver que esquecer alguns dogmas, que esqueça para sobreviver. Se tiver que criar outros, que crie para sobreviver. Então, essa coisa da tradição viva é um pouco isso, é uma equiparação da igreja a um organismo biológico que tem que sobreviver no mundo. Não é? Essa é uma ideia completamente antissobrenatural e anti-igreja, eu diria. Não é? A igreja não é um organismo biológico, a cabeça da igreja é nosso Senhor Jesus Cristo, e ela está no mundo para ensinar o mundo, né? E não para se adaptar ao mundo. Mas essas palavras-chave, né? Povo de Deus, a caminho de não sei o quê, tradição viva, tudo essas palavras vêm daí, né? Vêm daí. E são usadas em homilias, em declarações de bispo, em declarações de papas, etc, etc. Mas embutido nessas expressões, né, o rio não sei das quantas, que corre não sei das que, aliás, rio me lembra daquele Heráclito, né? Que o modernismo tem uma faceta heracliana muito clara, né? Aquele negócio de que tudo flui, porque isso veio do Henri Bergson, né? Que só existe o fluxo, não existe o ser, né? É como se eles afirmassem assim que existe o voo do pássaro, mas não existe o pássaro, né? Então, por exemplo, existe as transformações da igreja, mas não existe a igreja. O que é importante é se transformar, né? Então, a tradição viva está dentro dessa marafunda de confusão conceitual e má filosofia, que tem a herança de Kant, de Hegel, e que tem a figura principal no Henri Bergson, que influenciou profundamente o clero, né? Mas profundamente mesmo. Se você lê, por exemplo, um livro autobiográfico, por exemplo, do Etienne Gilson, que eu acho que chama O Filósofo e o Teólogo, ele narra a influência que o Henri Bergson teve nele, no Etienne Gilson. Você foi uma coisa absolutamente impressionante, embora ele não fosse católico. Mas é um pouco isso, né? Essa história dos conservadores e dos progressistas dentro da igreja é um pouco isso, a hermenêutica da continuidade ou a ruptura. É isso aí. Professor Anguê, mais uma vez, muito obrigado. Eu, em nome do Centro Santa Catarina de Sena, agradecemos a sua brilhante aula, brilhante exposição, a perfeita interdisciplinaridade da mesma, e a gente espera que o senhor retorne para dar outras aulas e outras explicações para a gente, que vai ser uma enorme honra. Agora, para encerrar, eu convido o senhor para rezar uma Ave Maria conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta in mulieribus, et benedictus Santa fructus Maria, ventris Mater Jesus. Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in nostre. Amém. Rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado. Meu caro, a honra foi toda minha. Pode contar comigo aí em outras participações. Eu demorei um pouco a comunicar, né? Nós temos há muito tempo já. Mas vocês me desculpem, mas é porque o aposentado aqui tem muitas coisas a fazer, infelizmente. Mas vamos nos encontrar de novo, meu caro. Muito obrigado, Nelson. Muito obrigado, professor.